Tempo é longe quando deve estar. Ah, Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Amém. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus venha reinar na sua vida nesse dia que se chama hoje. Sem salvação, porque não graça recusar. Se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, venha, Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração. Deus abençoe a todos. Todos quanto ouvem a palavra do Senhor. Em Apocalipse vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que lêem e guardam as palavras da profecia deste livro, que se chama Bíblia Sagrada, porque já o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está próximo. O dia do Senhor será como um ladrão, pois já está próximo o dia do Senhor. O Senhor o qual eu falo, o Senhor o qual eu estou pregando agora, é o Senhor Jesus Cristo. Não se trata de um Senhor Jesus crucificado, não se trata de um Jesus que você encontra numa imagem de escultura, não. Esse Jesus é um Jesus morto, o Jesus da imagem de escultura. Mas o Jesus o qual é mencionado pela Bíblia Sagrada, é esse Jesus o qual eu venho pregar para você agora. Em Isaías 55, versículo 6, tem uma recomendação de Deus para que você busque a esse Senhor, para que nós venhamos buscar a esse Senhor que se chama Jesus. E está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seus maus caminhos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Jesus, Ele é grandioso em perdoar o homem. Jesus, Ele perdoa qualquer pecador, qualquer homem que estiver arrependido. Jesus, Ele perdoa, pois para isso Jesus se manifestou naquela cruz, para perdoar aos homens e trazer um concílio de salvação. Para isso Jesus Cristo lá na cruz, Ele se manifestou como sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Agora, a questão de crer não é de uma qualquer maneira que nós devemos crer. A Bíblia menciona que nós devemos crer em Deus, devemos crer em Jesus, como diz as Escrituras. A Bíblia menciona que nós temos que crer em Deus, como diz as Escrituras. Não é uma fé qualquer, não é todo mundo que fala da boca para fora que crê em Deus, que acredita de verdade. Não é todo mundo que diz que crê no Senhor, que será salvo. Pois a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Jesus, Ele disse, ouviu? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a condição é essa: fazer a vontade do Pai. A condição para o homem e a mulher ser salvo é fazer a vontade do Pai. O Pai, aquele que está lá no céu,
Aquele que então criou tudo isso que nós vemos. A condição para que o homem ou a mulher venha a ser salvo é fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava dizendo, aquele que crê em mim será salvo, ele estava dizendo, fazer a vontade do Pai. O acreditar em Deus não se trata somente de dizer, confessar, eu creio. Mas Jesus falou, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse será salvo. Será que você faz a vontade do Pai? Será que você tem dedicado a sua vida a Deus? Ou será que você tem dedicado a sua vida para outras coisas? Será que você tem então dedicado a sua vida em prol do reino de Deus? Você tem dedicado a sua vida para agradar a Deus? Ou você tem dedicado a sua vida para agradar a si mesmo? Será que você tem agradado mais a si mesmo do que a Deus? A Bíblia chama isso de amante de si mesmo. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, amariam mais a si do que a Deus. O que é amar mais a si do que a Deus? Satisfazer a si mesmo e não querer satisfazer a Deus. Querer fazer a vontade da carne, querer pecar e não querer agradar a Deus. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor recomenda que nós devemos fugir da aparência do mal. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a recomendação é que nós venhamos a fugir da aparência do mal. Que nós venhamos nos abster de tudo que é pecaminoso. Quando Jesus ele disse, olha, se alguém quiser vir até a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus estava dizendo que você tem que negar o desejo do pecado. O homem tem que se afastar do pecado. Você tem que dizer não para o pecado, para que você não venha pecar. Nós temos que viver em prol do reino de Deus. Porque isso aqui tudo vai passar, meu irmão. Tudo isso aqui vai acabar. Você numa hora ou outra, você vai dar o último suspiro e vai partir para a eternidade. Jesus mesmo, ele disse, passa os céus e passa a terra, só não onde se passar as minhas palavras. Essas palavras a qual está sendo anunciada aqui agora, nesse semáforo, essa palavra não se passa, ela está se cumprindo de capa a capa. Enquanto isso, o mundo indo de mal a pior, os homens perecendo pelos seus pecados, mas tudo isso já está próximo a se findar. Tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós contemplamos, tudo isso que nós ouvimos, tudo isso está a um passo de se desfazer diante de nossos olhos. Tudo isso está a um passo de acabar, pois a palavra do Senhor está se cumprindo, ó moradores da terra. A palavra do Senhor Jesus está se cumprindo, moradores de Goiânia. O povo brasileiro, desperta, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não há mais tempo, meu irmão, para se perder, não. É tempo de alcançar, encontrar a salvação. É tempo do homem reconhecer as suas falhas diante de Deus e se arrepender. Sim, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora, há uma coisa que nós podemos fazer: se arrepender. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa onde pecou, esse alcança a misericórdia. É isso que toda criatura tem que fazer: se arrepender dos seus pecados e se achegar até a Deus. Você precisa entregar a sua vida a Deus, meu irmão. Não é só o coração que Deus quer, não. Entregar a vida para Deus não é só coração, não. Todo o corpo, alma e espírito tem que ser entregue para Deus. Todo o corpo, a alma e espírito é a criação de Deus, e é isso que nós devemos entregar para Deus, a nossa vida por completo. Mas o problema, meu irmão, de as pessoas acreditar que importa só o coração para Deus, só importa ter um coração bom, é porque infelizmente muitos distorceram essa palavra, muitos pregam de forma errada a Bíblia Sagrada, e é por isso que tem muitas pessoas que acreditam que Deus só quer o coração, mas não é só o coração. Todo o corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus nós temos que ser encontrados por Deus irrepreensíveis,
nós temos que ser que a semelhança de Cristo, imitadores. Foi isso que Jesus falou: sede os meus imitadores, sede santos como santo também é o vosso Pai. Meu irmão, o caminho do céu, ninguém falou que ia ser fácil, Jesus falou que não é fácil, mas o que ele falou? Tem de bom ânimo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ele falou com todas as palavras: o que perseverar até o final, esse será salvo. Nós temos que ser perseverante. Perseverante, então, em agradar a Deus. Nós temos que ser perseverante em buscar o conhecimento de Deus. A Deus, ninguém conhece em frente a uma televisão, não. Ninguém vai conhecer a Deus em frente ao futebol, não. Ninguém vai conhecer a Deus numa mesa de bar bebendo cachaça, não. O conhecimento de Deus está aqui, ó. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela traz para nós esse conhecimento. O conhecimento que a criatura, o homem, precisa de Deus, se encontra na Bíblia Sagrada. E é por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. As Escrituras Sagradas vai dizer para você que o único Senhor é Jesus. As Escrituras Sagradas vai dizer para você que nenhuma religião salva, mas o único Salvador é Jesus. Nas Escrituras Sagradas, o foco, o alvo, sempre é Jesus Cristo. Nunca tem santos sendo venerado, nunca tem nenhuma criatura sendo adorada. A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, sempre aponta Jesus como o único Salvador, como o único digno de adoração, o único digno de toda honra. Mas as criaturas se perderam, meu irmão. O homem se perdeu. Em meio a tantas religiões, em meio a tantas heresias, o homem se perdeu. São dezenas de religiões sobre a face da terra. E é por isso que essa humanidade está tão confusa dessa forma. É por isso que nunca houve uma geração tão confusa como essa. Porque já existem várias religiões espalhadas sobre a face dessa terra. E Deus, o Pai, Ele não levantou nenhuma religião. Só para você saber, Jesus não foi fundador de nenhuma religião que existe na face da terra. Nem a evangélica, nem a católica, nenhuma outra religião que existe sobre a face da terra não veio de Deus. A obra de Jesus não foi fundar uma religião. A obra de Jesus na cruz foi salvar o pecador arrependido. Foi dar uma nova chance para que nós, homens que somos falhos e pecadores, pudéssemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, por meio do arrependimento de nossos pecados. Então a obra de Jesus na cruz não foi trazer para a terra a religião, não. A obra de Jesus na cruz foi dar mais uma chance para que esses pecadores pudessem se arrepender, pudessem se livrar dos seus pecados e alcançar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Essa é a obra de Jesus, salvar o pecador arrependido. A obra do homem é espalhar sobre a terra várias religiões. As religiões são obra dos homens. Religião, causa de ganho e lucro. Isso já estava escrito. Na palavra do Senhor já estava escrito isso. O apóstolo Paulo, ele disse: farão de vós um comércio. O apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele disse: vão fazer de vocês negócio. Farão de vocês negócio. E não é o que está acontecendo? As pessoas estão se tornando negócio na mão de homens, na mão de pastores, de padres. As pessoas estão se tornando negócio. O produto a qual muitos têm feito negócio dentro da casa que era para ser a casa de Deus, o produto é a fé. O produto é a palavra de Deus. E pegam a palavra de Deus e fazem louvores, e fazem shows, e ganham milhares, e ganham milhões, e enriquecem. Mas Deus, Ele trará conta de tudo isso. Deus, Ele trará conta a cada um de nós. As palavras que saem da minha boca, Deus vai trazer conta sobre mim. Aqueles que estão tomando das coisas de Deus dentro da casa do Pai, fazendo comércio, Deus vai requerer deles também. Por isso, essa palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de se arrepender, Goiânia. É tempo de se arrepender, meus amados.
É tempo de se arrepender dos maus caminhos. É tempo do homem deixar os seus maus caminhos. Pois está escrito: são as vossas iniquidades, são as vossas transgressões, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. A mentira separa o homem da presença de Deus. A embriaguez separa o homem da presença de Deus. A idolatria separa o homem da presença de Deus. Tudo quanto é pecaminoso separa o homem da presença de Deus. E é por isso que nós temos que nos arrepender. É por isso que você tem que confessar diante de Deus o seu pecado, para que ele seja apagado. Para que o seu pecado venha a ser apagado, você tem que confessar ele diante de Deus e não praticar mais. Sabia? Que não basta somente dizer eu me arrependo. A Bíblia está dizendo: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você não crê nessa palavra aqui não, meu irmão? Você não crê não? A Bíblia diz que aqueles que crêem e for batizados serão salvos, mas os que não crêem já estão condenados. O homem, ele tem que ter uma coisa, tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Primeiro para não ser enganado e depois para ser salvo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a fé verdadeira é produzida quando nós conhecemos as Escrituras. A fé verdadeira vem quando nós ouvimos a palavra verdadeira. A palavra de Deus, ela produz a verdadeira fé. Fé não é ter uma religião. Fé não é falar que acredita em alguma coisa. Fé não é dizer que é católico ou que é evangélico. A fé, ela é produzida a partir do momento em que você conhece essa palavra. Então é para isso que as Escrituras Sagradas foram inspiradas. É para isso que a Bíblia, a palavra de Deus foi inspirada. Foi inspirada para ensinar o homem, para corrigir o homem, a fim de que seja aperfeiçoado diante de Deus, para assim alcançar a vida eterna. Pois como está escrito, toda a Escritura divinamente é inspirada por Deus, a fim de que o homem seja corrigido, seja ensinado, para que possa alcançar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não querem saber de Deus. O problema é que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que acreditam que elas sozinhas vão conseguir chegar até o reino do céu. O problema é que muitas pessoas não acreditam nesse Deus a qual criou os céus e a terra. São pessoas ingratas. As pessoas que não crêem no poder de Deus, as pessoas que não crêem no Evangelho de Jesus Cristo, são pessoas ingratas. Porque esse ar que você respira, meu irmão, é o ar que Deus assoprou nas narinas. Essa terra que você pisa, meu irmão, é a terra que foi criada pelas palavras de Deus. Então é por isso que o homem, ele se torna ingrato, quando ele não reconhece Deus como seu Criador, quando o homem não reconhece Deus como seu Senhor, e nem tão pouco como seu Salvador. Porque se hoje nós estamos pisando nessa terra, primeiro foi porque Deus tudo criou, e segundo foi porque Jesus, quando morreu na cruz, foi para pagar nossos pecados e nos dar mais uma chance, para que nós pudéssemos alcançar a perfeição. Para isso que Jesus se entregou na cruz. Então a criatura tem voltado as costas para o seu Criador. A criatura tem se tornado abominável ao virar as costas para o seu próprio Criador. Que triste saber que sobre essa face dessa terra tem muitas pessoas ainda que negam conhecer a esse Deus. É muito triste saber que sobre essa face dessa terra ainda tem pessoas que negam que tudo isso que existe é a criação de Deus. Muito triste saber que tudo quanto Deus criou está voltando contra Ele. Mas tudo isso era necessário, meu irmão. Era necessário que pessoas se voltassem as costas para Deus mesmo, como muitos estão fazendo. Mas Jesus, ele diz: quando essas coisas acontecerem, alegrai-vos, pois já a vossa redenção já está próxima.
pois a vossa salvação já está próxima. Jesus ele disse que quando o mundo estivesse apresentando tudo isso, que nós vemos nos jornais, que nós ouvimos falar, que nós vemos com nossos próprios olhos, ele disse que era para nos alegrar. Ele disse que era para aqueles, os escolhidos, os servos, se alegrassem, porque já a redenção está próxima, porque já o dia do Senhor está próximo. Então você acha que eu me espanto? Você acha que eu me espantaria em ver terremoto, ver pestes como estão acontecendo e tantas mortes? Você acha que isso traz surpresa para um cristão? De maneira nenhuma, meu irmão. De nenhuma maneira um cristão é surpreendido com coisas desastrosas que vêm sobre este mundo. Porque essas escrituras, elas testificam. Porque tudo já está escrito, meu irmão. Deus já deixou tudo avisado. Deus já deixou tudo avisado. Se o homem ele lesse as escrituras e reconhecesse como a palavra de Deus, não ficariam surpreendidos com tais coisas que estão acontecendo agora. Se o homem reconhecesse a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus e aplicasse ela para a sua vida, nada dessas coisas que acontecem sobre a face da terra te surpreenderia, não. Essas coisas que estão acontecendo na terra é necessário que aconteça, e coisas ainda piores é necessário que aconteça ainda, para que se cumpra essa palavra. Coisas muito mais desastrosas é necessário que aconteça sobre essa face da terra ainda. Mas Jesus ele diz, perseverai até o final, não se aterrorizem, quando ainda não será o fim. Jesus mesmo ele disse, ainda não será o fim. Quando vocês veem todas essas coisas, ainda não será o fim. O que nós devemos fazer? Jamais desviar do verdadeiro caminho, a qual leva à salvação. Jamais apostatar a fé, jamais negar a verdadeira fé. Jamais o homem deve ignorar e desprezar o conhecimento das Escrituras, porque Jesus ele disse, são elas que testificam de mim. Por isso que o homem jamais pode ignorar o conhecimento das Escrituras, porque são essas Escrituras que confirmam acerca da salvação, que confirmam acerca do caminho que leva à salvação, ao reino de Deus. Jesus ele falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. As Escrituras não vai testificar de nenhuma religião. As Escrituras nunca vai te direcionar a ser católico, a ser evangélico. As Escrituras sempre vai te apontar Jesus como Salvador e como o único caminho. Então tira essa ideia da cabeça que religião é obra de Deus, porque não é. Religião é obra do coração dos homens. A religião é algo que veio sobre a face da terra somente milhares de anos depois de Jesus. Jesus não foi fundador de nenhuma religião. O que Jesus deixou nessa terra foi igrejas físicas, que são pessoas, que são homens, que são mulheres, compromissados com o reino de Deus. O que Jesus deixou nessa terra não foi religião não, foi uma igreja. Uma igreja que não tem nome, não tem placa, porque ela não é daqui. Porque Jesus falou que nós nessa terra somos peregrinos, numa terra estrangeira. Jesus ele disse que a nossa pátria não é a terra, pois a nossa pátria é o céu. Por isso que a igreja de Cristo não tem placa. A igreja de Cristo não tem endereço não, meu irmão. Quem criou templos feitos de tijolos foram os homens. A igreja de Cristo, o terceiro templo, foi construído em homens. Lê as Escrituras e você vai entender. A palavra do Senhor diz, não sabeis que vós sois a morada do Deus vivente? Não sabeis que esse corpo não pertence a você mesmo, mas é a morada de Deus? Então esse é o terceiro templo, o nosso corpo é o terceiro templo. A heresia construiu um templo de tijolos, templo de Salomão, e constrói diversos templos e fala que é a casa de Deus, mas a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A própria Sagrada Escritura vai dizer, Deus
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus não é um bloco de tijolo, não é um prédio, não é nada disso. A casa de Deus é nós, a qual Jesus falou: vós sois a morada do Deus vivente. Nós fomos escolhidos para ser a morada de Deus. Você precisa se tornar a morada de Deus. Você precisa se transformar na morada de Deus. Você precisa se tornar a casa de Deus. Você precisa se transformar na casa de Deus, meu irmão. Nós precisamos ser a habitação, o templo de habitação de Deus. Tem que ser você e tem que ser eu. Por isso se arrependa. Porque Deus ele não habita em templos imundos. Deus não habita numa casa suja, não. Você tem que limpar primeiro essa casa. Você tem que se arrepender dos seus pecados, porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Essa é a única maneira, meu irmão, do homem estar limpo diante de Deus, se arrependendo dos pecados, se arrependendo dos maus caminhos. É a única forma, é a única maneira de um homem estar limpo diante de Deus. A única maneira do homem estar limpo diante de Deus é se arrependendo dos seus pecados. Porque as Escrituras dizem: mais do que feliz, bem-aventurados são aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o sangue do Cordeiro, a qual purifica o homem de todo o pecado. A qual purifica o homem de todo o pecado. É nesse sangue que eu e você temos que ser lavadas as nossas vestiduras. A vestidura do homem não se trata da roupa, mas a vestidura do homem trata-se dos seus pecados. Os seus pecados eles te encobrem por fora, mas quando Jesus ele te perdoa, quando você se arrepende, essas vestiduras são retiradas, porque o sangue de Cristo ele limpa e purifica o homem de todo mal. Ao ponto que a Bíblia vai mencionar que dos seus pecados Deus não se lembra mais, pois Ele lançou no mar do esquecimento. Deus, Ele lança o pecado do homem que se arrepende no mar do esquecimento. Ouviu? Deus não fica lembrando. A partir do momento em que você se arrepende, da onde você pecou e não pratica mais, Deus Ele não vai fazer mais menção de tal pecado que você praticou. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa diante de Deus e deixa os seus maus caminhos, esse alcança a misericórdia. O arrependimento verdadeiro é esse. Quando o homem confessa diante de Deus, e aí o homem deixa os seus maus caminhos, aí alcança a misericórdia. Aí vem a graça de Deus para te dar mais uma chance, para você construir do zero a sua casa celestial. Porque nós temos que construir a nossa casa celestial. Jesus ele disse: não acumuleis para si tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo destrói, mas acumular para si tesouros no reino de Deus. Acumular para si tesouro no reino de Deus, aonde nem a traça nem a ferrugem destrói, aonde nem o ladrão pode te roubar. É no reino dos céus, meu irmão. A riqueza verdadeira está no reino dos céus. Não tem ouro nem prata nenhuma te esperando no reino dos céus. A riqueza maior é a salvação, é a vida eterna. Tudo bem, a Bíblia menciona assim, que nós vamos caminhar em ruas de ouro, vamos estar rodeados de pedras preciosas, mas a riqueza que espera o homem no reino dos céus não se trata de pedras preciosas, mas trata-se da vida eterna, vida com abundância. Jesus prometeu para o homem, não foi dinheiro, não foi riqueza, foi vida com abundância. A riqueza que Jesus prometeu para o homem não foi ter uma vida abundante nessa terra, não foi ter dinheiro, não foi ter ouro, não foi ter bom carro, nem boa casa. A riqueza que Jesus prometeu para o homem é vida eterna. Ouviu? Essa é a riqueza que Jesus preparou para o homem e para a mulher. Vida eterna, vida abundante.
Me impressiona muito de ver pastores hoje oferecendo riquezas terrenas, sendo que essa não é a promessa de Jesus na cruz, sendo que essa não é a promessa de Deus. Quem que ofereceu riquezas para Jesus foi Satanás. Satanás que falou: olha, está vendo tudo isso? Isso me pertence, eu te darei se prostrado me adorares. Quem oferece riqueza é Satanás. Jesus, ele te oferece vida e vida com abundância. Carro não vale mais que uma alma, dinheiro não vale mais do que uma alma, nada que este mundo tem para oferecer vale mais do que uma alma. A Bíblia diz que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. A alma que está dentro do morador de rua vale mais do que uma BMW, uma Lamborghini. A Bíblia diz que uma alma. Jesus, ele disse que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. E me impressiona ainda ver pastores que investem em templos, milhões em templos, tirando da boca de pessoas que poderiam estar se alimentando, tirando da boca de pessoas que podiam estar agora saciando sua fome. Me impressiona muito esse evangelho da prosperidade que oferece só coisas terrenas para você. Não fala de salvação, não fala do reino do céu, só fala de ter uma vida próspera na terra. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que diz que você vai ser próspero nessa terra e que você vai ter dinheiro, você vai ter carro. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho me lembra muito bem daquilo que Satanás ofereceu para Jesus no monte, no deserto. Ele diz: tudo isso me pertence e eu te darei se prostrado me adorar. O que Jesus te oferece é vida, vida com abundância. Porque não tem nada nessa terra que vale muito mais do que a salvação, não. Não tem nada nesse mundo que venha a ser mais valioso do que a salvação, não. Glórias a Deus, graças a Deus. Então me impressiona muito. Estão se matando por dinheiro, por carro, por casa. Tudo isso fica, meu irmão. Nada do que está nessa terra nós levamos, nada do que há neste mundo nós vamos levar daqui. Me impressiona muito que as pessoas dão a sua vida por essas coisas terrenas, por essas coisas que não vão levar. E é por isso que Jesus, ele disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Agora, será que muitos pastores consideram uma alma como valiosa, ao ponto de achar uma alma mais valiosa do que um templo? Que eu vejo investindo milhões em templos grandes, e o Brasil e o mundo afora, pessoas perecendo, pessoas passando necessidade. Jesus, ele visa a alma, os homens não. Os homens querem construir templos grandes, templos confortáveis, templos luxuosos. Os homens só pensam em si mesmos, só pensam em si mesmos. E é por isso que a religião se tornou causa de lucro. Por isso que a religião se tornou um comércio. Porque os homens, ao invés de visar almas, os homens, ao invés de olhar para uma pessoa como uma alma que necessita da salvação, olha para elas como se fosse um produto. Olha para elas como se fosse um produto. Mas Jesus, quando ele olha para uma alma, ele vê ela mais valiosa do que o mundo inteiro. Então, se o Brasil não se despertar para essa realidade, infelizmente, o inferno vai se encher, vai lotar. Se pastores vão abrir a sua vista, conforme diz as Escrituras, infelizmente o inferno vai se encher de pastores, porque não visam almas, mas visam ganho, visam templos, visam simplesmente a fama. Querem ver templos cheios, porque templo cheio dá lucro, mas não é isso que Jesus visa. Jesus visa almas arrependidas, pessoas arrependidas. Vale mais do que o mundo inteiro. E por isso que há uma necessidade em que o Evangelho de Cristo seja pregado. Essa palavra, Jesus, ele diz: o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra,
Em seguida virá o Filho do Homem, nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Jesus diz que quando essa palavra for pregada em todos os cantos na terra, Ele vai vir nas nuvens do céu. E eu te digo que só falta isso para que Jesus venha nas nuvens do céu. Só falta a palavra do Senhor terminar de ser pregada em todos os cantos da terra. E quando esse evangelho do reino for pregado em todos os confins da terra, Jesus ele vai vir nas nuvens do céu. Jesus ele vai vir com poder e com grande glória para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que se prepararam, para buscar pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos. Eu te digo que, conforme diz as Escrituras, são uma minoria dos que vão habitar nas regiões celestiais, porque muitos escolhem o caminho largo, como a Bíblia diz. São dois caminhos, mas muitos escolhem um caminho de facilidade, esse caminho que não leva para o céu, mas que leva para o inferno. Então Jesus ele vai vir muito em breve, porque já o evangelho do reino já está sendo pregado em todos os confins da terra. O evangelho do reino está sendo pregado em todos os confins da terra já. E esse é um acontecimento, é um fato muito importante a qual Jesus mencionou. E o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra. E em seguida virá Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Quando o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o que está escrito na Bíblia Sagrada, for pregado em todos os confins da terra, Jesus ele vai vir dos céus, nas nuvens dos céus, e vai buscar os seus escolhidos. E essa palavra está se cumprindo. Essa palavra está se cumprindo. O evangelho do reino começou a ser pregado na terra. Já está sendo pregado nos Estados Unidos, no Brasil, em vários estados do Brasil. O evangelho verdadeiro começou a ser pregado. Ou seja, nossos dias estão curtos. Porque muito em breve virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus. Porque muito em breve se cumprirá essa palavra a qual Jesus diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Muitos vão ser pegos de surpresa. Muitos serão surpreendidos. Muitos vão ser surpreendidos porque estão desatentos. Muitos vão ser surpreendidos não é porque Deus ele quer te pegar de surpresa, mas é porque estão desatentos. É porque deixaram de pensar nas coisas dos céus. É porque deixaram as coisas dos céus por último. E é por isso que muitos vão ser surpreendidos, porque já em seu coração está colocado outro Deus, porque já em seu coração está colocado outras coisas. Tudo que você coloca no seu coração acima de Deus se torna o seu Deus. O seu carro pode se tornar o seu Deus, você pode se tornar o seu próprio Deus, a sua família pode se tornar o seu próprio Deus, e isso é idolatria. Tudo que você coloca em primeiro plano acima de Deus se torna o seu próprio Deus. Então a humanidade hoje, os próprios homens têm se tornado os seus próprios deuses. Sabia que o homem ele se tornou o seu próprio Deus? Quando o homem, ele mesmo, ele diz o que ele tem que fazer e não essa palavra, ele se tornou o seu próprio Deus. Quando o homem, ele escolhe os seus próprios caminhos, ao invés de escolher os caminhos de Deus que são melhores, o homem se torna o seu próprio Deus. Então essa é uma realidade, meu irmão. Essa é uma grande realidade, meu amigo. O homem se tornou o seu próprio Deus. O homem acredita que pelas suas obras boas, ele pode se salvar. E é por isso que muitos homens se tornaram seus próprios deuses. Se tornou seu próprio Deus o homem. Porque o homem acha que por fazer coisas boas, ele vai ser salvo. Acredita que por ter um coração bom e generoso, ele vai ser salvo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que não é assim que o homem vai ser salvo. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Esse será salvo. O que perseverar da maneira que Jesus ensinou, o que perseverar nesse caminho, o caminho que Jesus ensinou, esse será salvo. Ouviu?
O apóstolo Paulo diz: não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, para que homem nenhum se glorie diante de Deus, mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então por isso que os homens se tornaram seus próprios deuses, porque acham que pelo que fazem vão ser salvos, porque acham que porque não fazem nada de errado vão ser salvos. O homem se tornou seu próprio Deus, porque ele mesmo cita qual que é o seu próprio caminho, ele mesmo escolhe qual é o caminho que tem que seguir, mas não é assim não, meu irmão. Existe um caminho certo, existe um verdadeiro caminho que conduz o homem ao céu. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Deus Pai senão por mim. Jesus, ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele, porque Jesus, ele é o Pai. Ele disse para Filipe: Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e me dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E é por isso que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Jesus e o Pai, eles são um só. Eles são um só Pai, meu irmão. É por isso que todo homem que rejeita o conhecimento das Escrituras, ele vai perecer. Todo homem que rejeita o conhecimento das Escrituras, ele vai quebrar a cara. Como muitos já quebraram a cara e como muitos estão perecendo. Todo homem que rejeita o conhecimento das Escrituras, ele vai perecer. O homem que rejeita o conhecimento das Escrituras, os seus caminhos, eles vão de mal a pior. Eles se perdem a cada dia mais que se passa, porque não tem a luz que veio, a luz que vem de Cristo. Porque está escrito: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Então todo aquele que rejeita o conhecimento das Escrituras está vivendo em escuridão e até agora não encontrou a luz. Todo aquele que rejeita o conhecimento das Escrituras vive em escuridão, vive no pecado. A escuridão é o pecado. O pecado não pode ser visto, não pode ser visto muitas vezes. Na maioria das vezes está estampado. Mas a Bíblia vai dizer que o mundo perece por falta de conhecimento. Você sabia disso? Que muitos perecem por rejeitar o conhecimento? Você sabia que muitos estão perecendo, estão vivendo de uma vida que não é digna, que não deveriam estar vivendo, por rejeitar o conhecimento das Escrituras? Jesus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. O profeta Oséias disse: na verdade o meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Porque lhes faltou o conhecimento, que o povo está sendo destruído. Quando falta o conhecimento, quando o homem falta conhecimento da parte de Deus, ele perece. Quando o homem deixa de conhecer a Deus, ele perece. Mas você sabe por que o homem rejeita o conhecimento de Deus? Porque já em seu coração está colocado outras coisas. Porque já em seu coração está colocado outros sentimentos. Por isso que muitos homens estão perecendo, porque rejeitam o conhecimento de Deus. Mas pergunta se rejeita se alguém te chamar para assistir um futebol. Pergunta se rejeita se alguém te chamar para ir tomar uma cervejinha. Pergunta. Mas rejeita o conhecimento das Escrituras. Quando alguém chama o homem para pecar, ele não pensa duas vezes. Mas agora pergunta se o homem coloca como prioridade buscar o conhecimento das Escrituras e adorar ao seu Senhor, o seu Criador. O homem rejeita o conhecimento, e é por isso que a humanidade está sendo destruída. O profeta Oséias falou: o meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou o conhecimento. Quando o homem deixa de conhecer a Deus, ele perece, vai se perdendo no meio do caminho. Quando o homem rejeita em seu coração conhecer a verdade,
ele perece. Por isso que você vê muitos relacionamentos destruídos. Estou usando um exemplo. Em relacionamento que as pessoas desconfiam que tem alguma coisa por trás. Mas o que elas fazem? Elas bloqueiam, elas negam saber a verdade. Quando a pessoa nega saber a verdade, quando a pessoa rejeita saber da verdade, ela perece. Quando a pessoa rejeita saber a verdade, ela vai perecer. Sabia que muitos evangélicos estão perecendo no caminho? Porque não está sendo pregado para eles a verdade. Então os pastores estão ocultando a verdade das escrituras para eles. Muitos só conhecem o lado bom da história. Muitos só conhecem a palavra de amor, só o evangelho bonito, lindo, que faz chorar. Mas estão perecendo por falta do verdadeiro conhecimento. A falta do conhecimento faz o homem se distanciar de Deus. Faz o homem se separar de Deus. Porque está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela gera a verdadeira fé no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus ela gera conhecimento no seu coração. Mas Jesus ele diz: errais não conhecendo as escrituras, nem tampouco o poder de Deus. E o profeta Oséias também diz: meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Sabe por que falta conhecimento? Primeiro, o homem não tem interesse em ler as escrituras. O homem não tem interesse em ler as escrituras. Prefere comprar um jornal, prefere assinar a revista, prefere ver fofoca em televisão, prefere ver novela. Mas o homem rejeita o conhecimento das escrituras. Rejeita o conhecimento das escrituras para ver futebol, para ver o que não presta. É por isso que o homem ele está perecendo. Ignorância. Por ignorar o conhecimento. Então quando o homem conhece as escrituras vai gerar o conhecimento que ele precisa para ser salvo. Ninguém pode ser salvo sem conhecer as escrituras. Ninguém, meu irmão, morre sem conhecer a Deus, exceto uma criança, exceto um bebê de colo, que é inocente, que não tem necessidade de conhecer a Deus. Mas todo homem pecador, ele tem a necessidade de conhecer aquele que pode salvar ele. E é por isso que Jesus falou: o evangelho do reino será pregado em todos os confins na terra, e em seguida virá o Filho do Homem nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Jesus estava falando que todos os cantos da terra, a Índia, o Japão, os budistas, os muçulmanos, todos vão primeiro ouvir essa palavra, para depois Jesus vir nas nuvens dos céus. Você vê a importância do evangelho ser pregado? Você vê a importância de você conhecer as escrituras? Porque você tem que ter a verdadeira fé para ser salvo. Você precisa conhecer as escrituras para poder ser salvo. É por isso que Jesus falou que o evangelho do reino vai ser pregado em todos os cantos da terra. E aí depois ele vem. O evangelho é pregado em todos os cantos da terra. Em seguida Jesus vem. Então ninguém, meu irmão, ninguém é indesculpável diante de Deus. Ninguém vai poder ter o direito de falar: Senhor, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém falou para mim. Ninguém vai ter essa desculpa diante de Deus. Eu não vou ter essa desculpa, você não pode ter essa desculpa diante de Deus. Porque primeiro, todos nós já ouvimos falar de Deus. Quando nós ouvimos falar de Deus, nosso coração automaticamente, ele tem a sede de querer saber quem que é esse Deus. E é aí que o povo perece, porque não busca conhecer esse Deus.
porque não busca conhecer a esse Deus. É por isso que o mundo perece. Tudo que o coração do homem tem desejo, o homem busca conhecer. O homem tenta satisfazer os desejos da carne, e é por isso que vive em pecado. Mas a alma, a qual tem sede de conhecer a Deus, o homem não sacia a alma, porque o conhecimento de Deus traz saciedade na alma. Agora o pecado só traz saciedade na carne. O pecado só sacia a carne por um momento, mas a palavra de Deus sacia a alma do homem. A alma do homem, ela tem sede de Deus. É por isso que nós vamos ser desculpados diante de Deus, meu irmão. A Bíblia foi deixada para isso, para nos ensinar, para nos corrigir, a fim de que nós venhamos a ser aperfeiçoados para poder alcançar a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que nós não temos como dar desculpa. Você tem o direito de ter uma Bíblia. Todos nós temos o direito de buscar esse conhecimento. Por isso que Jesus falou, de graça. É por isso que Jesus deixou de graça. Ele falou, de graça foi dado. De graça recebestes, de graça foi dado. É por isso que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela foi deixada de graça. Coitado daqueles que estão cobrando milhares para pregar, para cantar, vai ser cobrado. Porque Deus deixou de graça. Jesus falou, de graça recebeste, de graça foi dado. Então, coitado, meu irmão, daqueles que estão cobrando. Coitado daqueles que estão pegando o que não é deles e estão ganhando em cima. Porque essa palavra, a Bíblia Sagrada, não é minha, não é sua, ela é de Deus. Nós não podemos lucrar com pregação. Jesus, ele se negou lucrar com essa palavra. Mesmo ele sendo a própria palavra, ele se negou. Sabia disso? Jesus deu exemplo. Agora, por que muitos não seguem o exemplo de Jesus Cristo? Preferem seguir o exemplo do pastor fulano de tal, o pregador de tal. Preferem seguir o exemplo dos jogadores de futebol, dos artistas da música, da novela, mas não querem seguir o exemplo de Deus. Se negam a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Te garanto, se um cego for guiado por outro cego, a Bíblia diz que os dois vão cair no mesmo buraco. Você que se deixa ser guiado por outros homens, que fica imitando homens, que fica imitando pessoas, artistas, ídolos, você vai cair no mesmo buraco que eles, que eles são cegos. Mas Jesus, ele disse que ele é a luz. Ele é a luz. Mas Jesus, ele disse que a luz, ela veio ao mundo, mas a luz foi rejeitada. Você sabia disso? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus. Mas quando Jesus, ele parte dessa terra, agora ele diz, vós sois a luz deste mundo e o sal dessa terra. Agora a igreja é a luz deste mundo. A primeira luz, que era Jesus, desceu nesse mundo, foi rejeitada. Lançaram ele na cruz. Lançaram ele para ser crucificado. E agora Jesus, ele diz, a igreja, vós sois a luz deste mundo e o sal dessa terra. E sabe o que Jesus falou? Assim como fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Será que essa igreja está preparada? Será que essa igreja está preparada para passar a mesma coisa que Jesus passou? Será? Será que não vão negar o nome de Jesus, não? Será que não vão fazer igual Judas, igual Pedro? Será que não vão negar o nome de Cristo, não? Porque Jesus falou, se me odiaram, sabeis vós que odiarei a vós também. O que significa? Quando você se parece com Cristo, não tem multidão te rodeando, não. Não tem aplauso para você quando você se parece com Cristo, não. Quando você se parece com Cristo, tem uma cruz para você carregar, tem uma coroa de espinhos para te fazer sangrar. Quando você se parece com Cristo, o mundo te rejeita, o mundo te odeia. Estou pregando mentira para você aqui ou estou pregando a Bíblia? O que Jesus falou? Estou te amedrontando ou estou falando a verdade das Escrituras?
O que salva o homem, meu irmão? O que salva o homem é a verdade das Escrituras. É Jesus que salva. Mas o mundo fica escandalizado com tais palavras, porque não estão acostumados a ouvir o verdadeiro Evangelho. O mundo fica espantado quando ouve tais palavras, porque não é esse Evangelho aqui, o verdadeiro, que está sendo pregado em muitas igrejas não, tá? Não está não, abre bem seu olho. Evangelho de prosperidade, Evangelho de bênção, de vitória. Não é isso que Jesus pregou para nós não. Ele pregou arrependimento, santidade, justiça, remissão dos pecados. É por isso que o mundo fica espantado de ouvir essas palavras. O próprio Jesus falou: vou odiar vocês também. Mas quantos? Quantos aí são amados? Hein? Odiados, né? Artistas famosos, pastores estão se tornando artistas, né? Valdemiro Santiago não pode parar numa rua dessa para pregar, por exemplo. E se ele pregar numa rua dessa, a multidão cerca ele para abraçar ele e dar dinheiro para ele. Felizmente, né? Felizmente essa igreja, homens que dizem ser apóstolos de Cristo, não estão sangrando por Cristo, né? Porque todos os apóstolos que Jesus levantou foram perseguidos, foram mortos, foram odiados. Agora os apóstolos de hoje são abraçados, andam com seu bolso cheio de dinheiro. Os apóstolos de hoje não sangram pelo Evangelho, não têm coragem de sangrar por Cristo, como os apóstolos verdadeiros que Jesus levantou. Assim importa que aconteça com a verdadeira igreja. Assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer com todos aqueles que são fiéis em servir a Deus. Pergunta se os apóstolos de hoje passam o que Pedro passou, crucificado de cabeça para baixo. Estevão, apedrejado até a morte. Paulo passou fome, foi apedrejado até quase a morte. Valdemiro Santiago, que dia que está sendo perseguido? Está com o bolso cheio de dinheiro. Enquanto, meu irmão, o homem agrada este mundo, agrada essa terra, não tem perseguição. Porque falam que é agradável ao coração do homem, vai ter multidão. Porque falam que o homem quer ouvir, vai ter multidão. Jesus, a multidão só seguia ele, só na hora em que eles conheciam o que ele pregava. Quando a multidão ouvia a pregação de Jesus, eles não suportavam ficar até o final. Não suportavam ficar até o final. No final só ficavam os 12. Só ficavam os 12 discípulos. Sempre no final só ficavam os discípulos de Cristo. Agora hoje, incrível. Milhões dentro de uma denominação. Milhões dentro de uma congregação. Será que essa palavra, ela não está confrontando o pecado de ninguém, não? Essa palavra que está sendo pregada dentro de muitos templos grandes, imensos e ricos, será que não está confrontando o erro, o pecado do homem, não? Será? E quando Jesus ele pregava o seu sermão na montanha, a Bíblia diz que eram mais ou menos 70 pessoas ouvindo a palavra. No final, só ficaram os 12 discípulos. Pedro falou: mestre, a multidão não suportou ouvir o seu discurso, foi duro demais. Jesus fala: tu não queres ir junto com eles também? Não querem? Não quer ir com eles também? Ou seja, o Evangelho de Jesus, só consegue ouvir quem é discípulo e quem é filho de Deus. Jesus ele disse assim: aqueles que vos ouvem, a mim me ouvem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus falou para os fariseus: mas vós não me ouvis, porque não sois de Deus. Então é por isso que muitos só quer ouvir prosperidade, só quer ouvir bênção, só quer ouvir palavras bonitas e agradáveis, porque não são de Deus. Os que é de Deus, você vai conhecer quando se pregar a renúncia, quando se pregar a cruz, quando se pregar o arrependimento, a santidade. Aí você vai saber quem que é o de Deus e quem não é.
É por isso que nunca a multidão conseguia ficar até o final ouvindo a palavra que Jesus pregava. Sempre ia se esvaziando. No começo tinha uma multidão, depois no final do sermão que Jesus pregava, só ficavam os discípulos. Por quê? Porque a pregação verdadeira ela lapida. A mensagem do Evangelho só consegue ouvir quem é de Deus. Só consegue ouvir a mensagem do Evangelho quem é ovelha. Quem é ovelha de Cristo se alegra em ouvir a mensagem do Evangelho. Quem é de Deus se alegra em ouvir a mensagem do Evangelho de Deus. Mesmo que esteja perdido no pecado, mesmo que esteja sem força para poder se arrepender e seguir a Cristo. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Cristo, elas ouvem, elas amam ouvir a palavra de Deus. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a palavra de Deus e seguem a Cristo. As ovelhas de Cristo, elas não estão seguindo homens, elas seguem a Cristo. As ovelhas de Cristo, elas não seguem uma religião, elas seguem a Cristo pela própria palavra de Deus. Ouviu? Não é religião que te leva até a Deus, é Jesus que te leva até a Deus. Jesus, Ele é a própria palavra. E é por isso que nós temos que ter desejo, de ouvir essas palavras. Porque Jesus é a própria palavra. João capítulo 1, e no primeiro versículo vai dizer: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Antes da criação do mundo, Jesus era a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava com Deus, e Ele era Deus, Ele é Deus. O próprio João, ele declara que Jesus é Deus. Jesus, Ele é a palavra de Deus, e Ele também é o próprio Deus. Por isso que não há salvação sem o conhecimento das Escrituras. Não se iluda. O homem está se iludindo de acreditar que suas obras, sendo boas, ele vai ser colocado num bom lugar. O homem está se iludindo porque ele é um evangélico ou ele é um católico, Deus vai colocar ele num bom lugar. O homem está muito iludido acerca das suas próprias obras. Essa é a realidade. Muitos estão iludidos, acreditando: eu tenho um coração bonzinho, eu sou generoso, ajudo o meu próximo, estou achando que estão comprando um lugar no céu. Bom, essa é a realidade. Muitos estão achando que estão comprando uma vaga no céu, fazendo coisas boas para Deus. Muitas pessoas acham que por fazerem muita caridade vão ser colocados no bom lugar. Não é esse o evangelho que Jesus ensinou, não, meu irmão. Não é esse evangelho de caridade que Jesus ensinou, não. Jesus falou que perseverar até o final, esse será salvo. Não é a caridade que salva o homem, não. É o coração quebrantado, arrependido. Porque uma pessoa com o coração quebrantado e arrependido, ela está disposta a seguir Jesus. Ela está disposta a deixar seus pecados. Uma pessoa com seu coração quebrantado e arrependido, ela está disposta a deixar o pecado, a deixar tudo para seguir a Jesus. Uma pessoa que diz que ama Jesus, mas não está disposto a largar cachaça, droga, futebol, sexo, não ama Jesus, não. Porque está escrito em João 14: isto sabereis aqueles que me amam, aqueles que têm os meus mandamentos, esses são os que me amam. Mas vós não guardais os meus mandamentos, porque não me amam. Aquele que tem essas palavras no seu coração, aqueles que buscam andar conforme essa palavra, esses são os que amam a Deus. Mas está cheio de pessoas em dizer que ama a Deus. Está cheio de pessoas em dizer que amam a Deus, não ama nada. Não tem coragem de largar o futebol, não tem coragem de largar a cachaça, não tem coragem de largar o pecado. Como que ama a Deus? Para amar a Deus tem que honrar esses mandamentos. Para amar a Deus tem que andar conforme as Escrituras. Foi isso que Jesus falou.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Ouviu? Aquele que faz a vontade do Pai, que será salvo. Vai ser salvo aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus, esse que vai ser salvo. É o católico, não é o evangélico, é o que faz a vontade de Deus. Deus lá está preocupado com a sua religião. Nem Satanás vai querer saber qual a sua religião quando você chegar lá na porta do inferno. Quanto mais Deus. Deus está preocupado em que você faça a vontade do Pai. É isso que Jesus falou. Nem todo o que me diz Senhor herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Você tem feito a vontade do Pai ou não? Será que você tem buscado fazer a vontade do Pai? O Pai está no céu. Será que você tem buscado negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai? Será que é esses que vão ser salvos? São esses que vão ser salvos, os que fazem a vontade de Deus, os que estão a fazer a vontade do Pai, são esses que serão salvos. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Cristo, se converta ao Senhor. Ele se compadecerá de vós. Ele se compadecerá de vós. Jesus, ele terá compaixão do homem, se o homem se arrepender dos seus maus caminhos, se o homem se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Jesus, ele terá compaixão, terá misericórdia.